Sudeste Notícias Especial Entrevista no ar a partir de agora com ele, reeleito prefeito de Anhanguera, com praticamente 60% dos votos para o segundo mandato. É engenheiro de formação e tem essa responsabilidade de conduzir os destinos de Anhanguera pela segunda vez. Comigo, a partir de agora, nos estúdios da TV Sudeste, o prefeito Marcelo Paiva. Marcelo, alegria de te receber, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito bem, nós que agradecemos ao convite, você, Návio Leão, amigo de uma longa data, todos vocês da Sudeste, parabéns pelo trabalho. Para nós é uma satisfação estar aqui e poder contar um pouco do nosso trabalho. Pois é, recentemente a nossa equipe, a nossa produção esteve lá, vendo um fato inédito, né? A questão da telemedicina, você lançando esse projeto. A gente tem vários assuntos para tratar, mas já vamos entrar logo nesse, porque já vai ser inaugurado já nessa semana também. Que projeto é esse? De onde surgiu essa ideia da telemedicina em Anhanguera, prefeito? Muito bem, uma pergunta muito bacana. Como surgiu, foi Deus. O projeto do Limão Tahiti também não foi diferente. Ninguém pensava que pudesse tomar a proporção que tomou a história do Limão Tahiti, hoje reconhecida a nível nacional, a nossa querida cidade de Anhanguera, terra do Limão Tahiti por lei. Hoje nós estamos no mapa do turismo graças a isso também, então foi Deus que nos inspirou a isso aí. E o projeto da telemedicina não foi diferente também, Návio. O que eu costumo dizer é que, por exemplo, para você, eu sou engenheiro de formação, mas nós pesquisamos alguma possibilidade de ver algum tipo de obra nesse segmento, igual até mesmo na capital, e nós não achamos. Então nós tivemos que nós mesmos elaborarmos, criarmos o projeto de arquitetura e desenvolver. E hoje eu sei que é uma novidade não só para Goiás, mas questão até do Brasil. Porque existe telemedicina, existe uma telemedicina que você faz da sua casa, através dos smartphones. No nosso caso não, lá nós temos uma antessala, onde é feita uma triagem, e uma sala, onde a pessoa entra, e nós temos lá uma novidade muito bacana. Então, inclusive, sintam-se convidados, toda a imprensa, para a gente prestigiar esse momento que vai ser histórico, não somente para Anhanguera, a região aqui da nossa da Estrada de Ferro, e para Goiás e para o Brasil. O diferencial desse projeto é exatamente qual? A nossa facilidade lá vai ser o seguinte, veja bem, as pessoas com mais de 60 anos, se precisar de uma consulta com um geriatra, eu acredito que nós temos 1 ou 2 geriatras aqui na nossa região de Catalão, não mais que isso. E a pessoa vai gastar em torno de R$ 400, enfim, uma consulta, e ele vai ter que entrar numa fila de espera. Nós não, nós teremos várias especialidades, dentre elas, por exemplo, um geriatra. E nós teremos lá três especialidades ao mesmo tempo que a pessoa vai chegar. Nós já contactamos uma empresa de Brasília que nos vendeu o software e todo o apoio técnico. Então nós vamos ter lá 3 especialidades que você chega, agenda, você é atendido com o médico do Brasil inteiro em questão de 3 minutos apenas, 3 minutos. E algumas especialidades você tem que marcar, mas também será atendido. Isso tudo por conta nossa e caixa nossa da prefeitura, tanto a obra quanto até esses exames. Então vai dar praticidade, por exemplo, dermatologista. Hoje eu fico muito incomodado com esse negócio devido aos raios ultravioletas, do sol, enfim, com esse negócio de doença de pele. Então nós teremos lá também um dermatologista que vai nos atender nesse mesmo segmento, na parte dos meninos que têm algum problema com autismo, enfim, nós teremos lá psicólogo, psicopedagogo, ou seja, uma estrutura pequena, mas com várias especialidades. Dentro da administração, a saúde ainda é o que demanda mais atenção por parte da gestão pública, prefeito? Eu costumo dizer que lá nós atendemos todas as secretarias, inclusive nosso secretariado, cada um melhor do que o outro. Eles desempenham um trabalho, tanto partindo desde o esporte, pela assistência e tal, a parte financeira da prefeitura, e nós temos um carro-chefe, que é justamente a educação. Nós já fizemos vários projetos na educação, dentre eles, por exemplo, o Barriguinha Cheia. Os meninos tomam café da manhã na nossa escola e vão embora almoçado, certo? Com 60% dos nutrientes através da nossa nutricionista atendidos. Então, esse projeto nós demos continuidade nesse projeto do Barriguinha Cheia, e então nós acreditamos sim na educação como forma de melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas para isso nós temos que ter saúde. Então, nós gerenciamos essa parte de saúde e educação, sem deixar engenheiro de formação, que você mesmo disse que sou, então não poderia deixar também na parte de infraestrutura, uma cidade sempre bonita, bacana e organizada. Pois é, falando em infraestrutura, a gente sabe da sua ligação, da sua proximidade com o ex-prefeito de Catalão, Adib Elias, agora secretário de infraestrutura. Como é que está essa relação? Você já teve contato com ele? Teve lá na posse
do ex-prefeito, né? Sim. Prestigiando. Como é que tem esses contatos? De que forma a Anhanguera pode ser beneficiado dessa relação com o atual secretário de Infraestrutura, Adílio Elias? A pessoa que a gente admira muito, e nada mais justo esse convite do governador Ronaldo Caiado, nosso governador, para assumir uma pasta importantíssima, a CEINFRA. A CEINFRA, ela gerencia desde a Goinfra até a Saneago, a GEAB, Casa, então, para nós foi muito importante. Fiz sim, participei da posse, depois fiz uma visita pessoalmente para ele, fiz a questão de levar uma botina, isso mesmo, de obra que sou, levei uma bota bem bacana para ele visitar as obras. E ele já deve estar visitando com a bota. Então, a gente tem que ter esse contato, tem que ter essa tratativa, tem que ter essa conversa. Hoje mesmo, para vocês terem uma ideia, as máquinas já estão trabalhando lá na nossa querida cidade de Anhanguera. A patrulha mecanizada com cerca de 5 caminhões truque, pá carregadeira, PC, enfim, tudo para fazer a manutenção das estradas vicinais. Pois é, falando em estradas vicinais, a gente já lembra, a gente sabe o quanto o potencial agrícola ele é forte, né, na região. Você tem novidade a respeito da parte de agricultura? A gente teve informação de que pode ter uma descentralização desse setor. Como é que está sendo tratado isso, prefeito? Sim, perfeitamente. Lá nós temos um projeto do Limão Tahiti e o que nós vamos fazer agora é aproximar ainda mais dos agricultores. Então nós descentralizamos, a Secretaria de Obra vai ficar por conta da obra e infraestrutura e nós criamos o pátio do agricultor, isso mesmo. Então a parte dos tratores, siladeira, todo o equipamento desse segmento de agricultura vai ficar em outro pátio, para ficar mais prático de atender aos agricultores. Arrumamos toda a nossa frota no que diz respeito à manutenção, à conservação, toda a parte de equipamento de pneus novos, enfim, uma frota bacana que logo vai estar fazendo um monte de serviço para a nossa comunidade. Bom, a gente sabe da responsabilidade, né, que um prefeito tem, pesa ali sobre os seus ombros. A gente sabe da responsabilidade que o prefeito tem, pesa ali sobre os seus ombros, né, esse compromisso de dar qualidade de vida para o seu povo. E isso tem que ser em todas as áreas. A Anhanguera, 920 habitantes, né, tida aí como uma das menores, a menor cidade do estado de Goiás. Agora, a gente observa que a segurança é algo que preocupa várias outras cidades no estado. E a Anhanguera, pelo fato de ser uma cidade pequena, muito pacata, muito tranquila, isso também está no radar da administração? Sim, muito bem. Na verdade, nós somos 921 habitantes. É a menor do estado, é a segunda menor do país. Tem Serra da Saudade, Minas Gerais, depois Anhanguera, depois Borá. Já tive o cuidado de ir em Serra da Saudade para ver o que tem na Serra da Saudade e sair de lá, assim, com uma felicidade muito grande. Eu vi que nós, de Anhanguera, estamos, assim, com todo o respeito, nós estamos muito à frente, até mesmo pelo governo do estado, que tem essa parceria de construção das casas. Nós fizemos lá 30 unidades habitacionais em parceria do governo do estado, e nessas cidades que são as pequenas do estado de Minas Gerais, um estado rico, produtivo, não tem casas a custo zero. Borá também não tem. Então Borá a gente fica... Borá é interior de São Paulo, também não tem. Então a gente enxerga dessa forma. E nós temos aí um projeto arrojado para dar continuidade nesse projeto nosso. Em relação à parte de segurança, eu tinha perguntado. Sim, perfeitamente. A parte de segurança pública. A segurança, o que nós fizemos lá? Nós temos a entrada da cidade, nós temos uma saída, tem um trevo principal, tem uma saída para a balsa, uma saída para o Areião. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um monitoramento através de câmeras lá. Essas câmeras serão interligadas agora com a parte do J. Júnior, a parte do batalhão da Polícia Militar, que vai ter também toda essa ligação direta com o monitoramento que é feito hoje em Anhanguera. Então ele fica em tempo real, monitorado, as praças da cidade, as avenidas. Então isso vai ser importante para manter ainda essa mesma calmaria da nossa cidade. Mesmo uma cidade sendo pacata, tranquila, é importante você se precaver para evitar o problema, né, prefeito? Isso era um anseio da comunidade, não somente por questão de segurança, mas as pessoas que, porventura, eu gosto muito de pet, de animais, gato, cachorro, então pessoas também que chegavam e traziam e soltavam lá esses animais. Nós sabemos que isso é crime, isso é abandono. Então, agora, além dessa parte de segurança, nós temos essa facilidade de ter esse controle. Então, em relação à parte de iluminação,
ajuda muito também nessa parte de segurança, né? Lá nós tivemos o cuidado da vez passada, o que eu dizia? O governo do estado não consegue essa parte de policiamento efetivo constante em um lugar, mas o que nós fizemos? Nós fizemos a reforma da nossa delegacia e lá nós organizamos a delegacia. Hoje lá tem a parte de internet para os policiais, tem uma cama para ele precisar repousar, tem um frigobar abastecido. Então, o que eles vão fazer? Quando eles fazem rota, eles acham bom ir para Anhanguera, porque eles têm essa estrutura de descanso. Então, essa parte da segurança ajuda muito. Os lotes são mantidos sempre limpo, podado, e a iluminação pública, vira e mexe, a gente vai fazendo essa manutenção corretiva para a cidade ficar sempre bonita. É isso, estamos conversando com o prefeito Marcelo Paiva, seu segundo mandato já. A gente vai falar de política no final aqui da nossa entrevista. No prefeito, a gente vai tratar também sobre esse assunto. Sobre habitação, esse é o tipo de projeto que realmente agrada todo cidadão. Existem pesquisas que demonstram, né, que realmente o sonho do brasileiro é ter a casa própria. E se revolucionou em Anhanguera. O resultado, a gente imagina, na eleição também muito por conta disso, né, da seriedade, até você como construtor também. E esse é o tipo de projeto que continua ainda em Anhanguera. De que forma você está tratando e trabalhando isso, prefeito? A parte de habitação. Nós tivemos uma fala com o governador Ronaldo Caiado uma vez, no início do nosso mandato. E aí, rapidamente contando, nós falamos lá que, na hora da oportunidade de falar, eu tive uma oportunidade de falar e fui, graças a Deus, bem tranquilo na fala e sugeri o fato, por exemplo, assim, de, ao invés de fazer 3.000 casas em Goiânia, que ele fizesse descentralizado, cerca de, por exemplo, 30 em cada casa. Olha o número, 30, isso mesmo, esse mesmo número, 30. E ele falou, e no meio da fala dele lá, só dele ter cumprimentado o prefeito de Anhanguera, no meio de tanto prefeito, eu já ficaria extremamente feliz saindo de lá. Mas não. No mesmo dia, ele virou de lá e falou assim, e você, prefeito de Anhanguera, o senhor sai daqui agora com as suas 30 casas. Esse mesmo 30. Então, ele fez 30 casas em várias cidades do interior. 30, 50, e ele mesmo diz na fala dele, toda a imprensa cobriu ele fala que foi uma ideia nossa. Então, a gente fica muito feliz. Então, nós fizemos o projeto Nossa Arrojada agora, vou anunciar lá, já anunciando agora, né? Mas nós vamos retomar. Lá tem uma casa lá, eu gosto muito de casa. Tem gente que quer ser cantor de música sertaneja, tem gente que quer ser jogador de futebol. Eu, quando era criança, eu queria era construtor e fazer casa para os outros. E nós já tivemos essa felicidade de fazer e nós vamos fazer mais. Nós vamos fazer a Casa dos Sonhos lá. Vai ser, costumo dizer que nós vamos entregar outra obra mais para frente, próximo, até o meu assessor direto gosta muito dessa fala, próximo das fogueiras e dos foguetes de São João. E eu falo que nós vamos antecipar ainda mais, vai ser bem antes disso, dos foguetes, das fogueiras, nós vamos entregar para você a Casa dos Sonhos. É isso, você está falando, eu lembro, conversando com a Alei Margon um dia desse, quando foi inaugurar esse asfalto, liga, não sei se você já sabe dessa história, como construtor, né, interessado também em história, mas o Alei me contou esses dias, né, que quando o Íris fez esse compromisso, ele veio aqui em Catalão e fez esse compromisso, que antes dos primeiros trovões de novembro, a gente vai estar inaugurando aí, e realmente veio aqui e inaugurou o asfalto, né? Foi uma fala do secretário de Infraestrutura, Adir Belis, que ele contou justamente essa história. Eu achei muito bacana. Que o Íris Rezende era uma pessoa que ele fazia realmente do limão uma limonada. Ele, um dia, ele teve um acidente falando um pouquinho de política já, tá vendo? Ele no Mutirama, em Goiânia. E eu lembro do meu saudoso pai, quando me levava lá, e aí teve um acidente, morreu gente, aquele negócio todo, e foi perguntar para ele, e prefeito, e o que aconteceu aqui e tudo? Dentro daquela catástrofe toda, ele virou de lá e falou assim, que lá tinha o parque, porque tinha o Jaó e o Jockey, que era dos ricos, e que ele fez o Parque Mutirama. Então, eu me espelho muito nessa ideia dele e costumo dizer, um dia até falei para a filha dele, que Íris Rezende fez 1.000 casas num dia, né? E o Marcelo Paiva, dentro da sua pequenez, mas mesmo assim com a parte nossa criativa, nós doamos lá 1.000 mudas de limão e virou esse coisa toda que virou o Festival do Limão. É isso mesmo, são umas histórias da política goiana e você também está nesse hall aí, né, nessa história toda, uma vez que está na história de Anhanguera, sendo reeleito, e, inclusive com essa expressiva votação, e ganhando, inclusive, de quem você ganhou. Nós vamos falar disso mais para o final, porque eu ainda preciso tratar com você sobre algo que eu particularmente gosto muito,
que é a questão da cultura. A gente Nossa. sabe o quanto é importante a cultura de uma cidade, a cultura de um povo, e a história ela vai sendo contada através da preservação da cultura. Tem algum projeto para esse setor em Anhanguera, prefeito Marcelo? Nossa, mas que bacana. Eu também sou extremamente apaixonado pela cultura. Antes eu pensava que a engenharia, que a medicina era o que era de mais importante. Hoje eu reconheço que a cultura de um povo é mais importante do que tudo isso. Eu tive o prazer de conhecer a mãe do Sampaio, do Luiz Sampaio, e uma senhora inteligentíssima. Maria da Glória Sampaio. Maria da Glória Sampaio, inteligentíssima. Ela me deu uma aula de cultura, contando da história de Catalão, quando eles iam, os açougues no tempo do passado, quando ia matar um boi, que eles andavam com o boi pelas ruas da cidade. E aqui nós sabemos que aqui é Atenas de Goiás, a parte de cultura que existe em Catalão. Então, gosto muito disso. Lá nós temos para você ter uma ideia, o lançamento de um livro da Estrada de Ferro foi feito lá, primeiro lugar da Estrada de Ferro. Essa parte de cantores que se despontam, por exemplo, Japinha Conde na época do festival, isso é artista, isso é cultura. Foi o primeiro lugar em Goiás que cantou, foi lá, e nós temos um projeto. Anhanguera tinha tinha uma cidade, tinha um pedaço da cidade que chamava Anhanguera Velha. Nós criamos um detalhe chamado o seguinte: Anhanguera Nova Velha. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma casa, nós compramos um lote lá, uma área da antiga Celg, da Celg Par agora, nós já estamos pagando e tal e organizando tudo. Para quê? Para que lá a gente tenha a casa do artesanato. E lá vai ser chamado, o projeto vai chamar Anhanguera Velha Nova. E lá com a casa do artesanato, onde vamos ter lá a cocada de limão, o suco de limão fabricado lá, artesanato, tudo relacionado ao limão. Isso é geração de emprego e renda, sem falar a autoestima elevada do nosso povo. Claro, com certeza. E quando se fala em cultura, isso tudo realmente está englobado, né? Porque o que é a cultura? É a atuação, o desenvolvimento da sociedade e aquilo sendo repetido ao longo de um determinado tempo. Você pega, no caso, esse projeto do limão, quando ele foi pensado, quando ele foi imaginado e depois quando ele foi colocado em execução e depois a sequência dele para se transformar no que transformou, faz parte da cultura da cidade, né? Da cultura do povo. Igual aqui em Catalão nós temos essa parte cultural das congadas, então lá nós temos essa parte de gastronomia, que também a comida é cultural. Por exemplo, nós tivemos na Bahia agora, então lá tem uma pessoa que ela fabrica lá uma farinha, ela fabrica uma pimenta, é cultural. Isso aí, ela gera emprego, gera renda, e é o que nós queremos fazer para o nosso povo, para deixar justamente um legado. Bom, a gente falando aqui, você citou a Japinha Conde, a gente sabe também o tanto que o prefeito gosta de festa, né? E festas bem feitas, bem organizadas. Eu me lembro aqui, preciso fazer esse registro, né, na época da pós-pandemia, quando estava naquele período ali, terminando a pandemia, aqueles protocolos de segurança, né, quando você realizou lá, acho que um evento, não sei se foi carnaval, enfim, um evento que você fez lá, obedecendo rigorosamente o que a legislação, né, determinava e tudo. Porque é importante isso, né? As pessoas trabalham tanto, as pessoas têm tanta dificuldade na vida, e por que não também ter aquele momento de lazer, né? E a gente observa essa tensão que você tem. Em termos de evento para agora, 25, tem mais novidades para essa área aí? Eu gosto muito de festa, esse é o meu perfil, eu falei que eu faria isso e o pessoal gosta. Nós tivemos a felicidade de levar lá na nossa querida cidade de Anhanguera, e não é só a festa pela festa, é a festa com a geração de emprego e renda e a autoestima elevada de um povo. Nós fizemos lá, por exemplo, lá uma festa com o Girai Uai, que nós colocamos em um dia na cidade 7.000 pessoas. Uma pessoa vendeu lá na cidade, ela vendeu em um dia o que ela ia gastar cerca de 3 meses, 4 meses para vender. Então isso é importantíssimo, sem falar que dia que uma pessoa teria essa oportunidade de ver o Girai Uai. Então nós fizemos agora já o carnaval, por ser uma cidade turística, nós faremos agora a Semana Santa, a parte do baile da Aleluia, nós teremos um baile, aproveitando que segunda-feira é feriado de Tiradentes, então nós vamos emendar esse final de semana para fazer uma festa bem bacana para o nosso pessoal. É isso, são muitas as ações, muitas as atividades, e tudo isso é refletido em cima de ações políticas, porque a arte de viver, você está vivo, você está fazendo política o tempo todo. E o resultado da eleição que passou, era algo que se imaginava ou te surpreendeu em alguma medida, prefeito? Você com praticamente 60% dos votos de Anhanguera, indo contra
um candidato que já havia sido prefeito 4 vezes no município. Eu trato isso com muito respeito e eu esperava, para te falar a verdade, eu esperava mais do que isso. Sou feliz, mas esperava mais, que o dia que eu acomodar com um certo tipo de coisa, não serve mais a vida. Então, a gente respeita o nosso adversário, que foi, mas porque aí o pessoal falava, mas ele nunca perdeu, então assim vai ser difícil, ele nunca perdeu. Só esquecer de falar para o povo que eu também nunca perdi, desde o tempo de faculdade de DEA até chegar agora, sabe? Então, e foi a primeira vez da história de Anhanguera que se repetiu uma chapa de prefeito e vice. E foi também um distanciamento elevado do quantitativo de votos. Mas, enfim, essa parte eu já parei, já deixei para lá, eu já penso no futuro. Quero zelar do nosso povo, porque o povo que votou, inclusive os que não votaram, que a gente respeita, para a gente trabalhar e fazer melhor ainda do que nós fizemos. Fizemos muita coisa. Fizemos o porto da entrada da cidade, fizemos o velatório, fizemos a estação, fizemos ponte, e esse mandato agora nós já mostramos para que nós viemos. Vamos fazer com menos de 100 dias, nós já entregamos a obra, nós entregamos lá dia 1º de abril, que Anhanguera agora não é mais o dia da mentira. 1º de abril eu falei que eu ia fazer, falava que eu era louco. Está feita a casa de uma senhorinha que esperou 20 anos. Falei que faria a telemedicina, falaram que eu era louco. Está lá feito. No dia 1º de abril, o dia da verdade, foi entregue. Nós vamos entregar agora, sexta-feira, agora, amanhã, vai ser entregue lá a sala de telemedicina, entendeu? Então nós vamos trabalhar muito a favor do nosso povo, sempre. Você acabou de mencionar, e é inclusive o motivo da sua presença aqui, 100 dias de mandato, 100 dias de governo desse seu segundo mandato. Está dentro do que você esperava e o que o povo pode esperar mais para o restante do mandato? Vai poder esperar um Marcelo sempre ativo, sempre trabalhador. Eu não paro. Eu costumo dizer que na época da política eu vendi minha cama. Eu vendi minha cama, como diz também o Adib, nosso amigo Adib. E eu vendi e não comprei de novo. Então, estou trabalhando ainda mais. Estive anteontem, eu acredito, na parte da Fenicafé, em Araguari. Então, isso é tudo contato que a gente faz. Então, por que não dizer, lá no tempo do passado, hoje tem uma estrutura gigantesca que eles criaram o café irrigado. E por que não dizer, através desse know-how, a gente criar no futuro em Anhanguera, a parte da cooperativa, a parte do limão que nós já vamos produzir agora, lacrado, envelopado, enfim, e por que não dizer da parte irrigada também de café. Então pode esperar muita coisa que nós vamos trabalhar para o povo. Dentro desses 100 dias de governo, então, está tudo dentro do cronograma que você traçou e elaborou. A cidade limpa, a cidade organizada, a cidade com a parte de sinalização horizontal e vertical feito em parceria com o Detran. A parte de financeiro totalmente em dia, sabe? Nós temos todos os fornecedores que estão em dia, folha de pagamento com um cronograma de pagamento. Então, a parte organizacional, tudo tranquilo. Compramos lá uma área da antiga Celgpar, como foi dito, e nós vamos trabalhar muito e fazer muito para o povo. Costumo dizer que é o seguinte, se tivesse feito nesse ano só essa telemedicina, vocês vão ver a repercussão que vai dar isso aí. Só isso aí já teria sido gigante. E nós vamos fazer muito mais. Prefeito, 2 áreas que me chamam muita atenção e que a população assim, tem uma conexão muito direta com essas 2 áreas, esses 2 setores, que é a área do esporte e a área da ação social. Primeiro o esporte. A gente sabe que você tem na veia esse Marcelo desportista. Como é que está esse setor, essa área em Anhanguera? Gosto muito de esporte, tanto é que o Anhanguera, nesse campeonato que teve regional, que é o famoso, Anhanguera foi campeão em uma das edições, depois de mais de 20 anos. O que esperou, por exemplo, o Vila Nova para ser campeão, o Anhanguera esperou mais ou menos o mesmo tanto. E também na outra edição nós fomos vice-campeão, inaugurando lá um campo com grama Bermuda Celebration. É isso mesmo, a grama que tem ela, por exemplo, no Mané Garrincha. Então, uma obra dessa, para você ter uma noção de valor, ela custa um gramado desse, ficaria em torno de 400 a 500 mil reais. Nós fizemos ele dentro da organização, com recurso próprio, compramos as mudinhas, descobrimos como é que funcionava. Hoje o campo é um tapete. Então nós vamos dar continuidade, fazendo a parte do muro e fazendo uma arquibancada do campo e dar continuidade nesse processo. Hoje nós contratamos um
um profissional para fazer a parte do treinamento nos nossos menininhos, para ensinar. Fiz uma tratativa com o pessoal dos times do Rio de Janeiro para levar nessa parte para fazer alguma seleção, alguma peneira, estamos aguardando a devolutiva, enfim, sempre trabalhando nessa parte do esporte. A ação social. A ação social, o trabalho que a primeira-dama vem fazendo, essa atenção com as pessoas que realmente precisam. A gente sabe que tem esse trabalho do CRAS, do CREAS, nessa atenção para com as pessoas que realmente necessitam. Como é que tem sido feito esse trabalho e a sua avaliação? O trabalho da assistência social feito pela Suzana, que é, no caso, a nossa secretária de assistência social, ela faz um trabalho gigante, que ela olha com carinho. Eu costumo dizer que na política não é você falar que gosta de gente. A política de verdade é você realmente gostar de gente. E é o que acontece com a Suzana. Então, ela tem esse carinho, a sensibilidade de ver o que as pessoas precisam. Então, nós temos lá toda essa parte de assistência, certo? Uma assistência mais imediata, no caso, no que diz respeito à parte de talões de água, de energia, de cestas, mas também nós temos uma parte de assistência até através de oficinas para as pessoas aprenderem para gradativamente elas mesmas terem condição de se autossustentar. Então a gente faz esse trabalho, vamos fazer toda essa parte de, por exemplo, agora a cidade distribui a parte de ovo de Páscoa, distribui, já de praxe, a gente costuma dizer que distribui, e agora nós vamos fazer um projeto ainda inovador. Nós vamos fabricar, juntamente da equipe dessas que estão registradas no Cadastro Único, eles vão aprender a fazer e nós vamos também distribuir. Vejo que é muito interessante. E nós temos um projeto, está na moda agora, né, o batom, e lá eu costumo dizer que vai ter o dia do batom. Esse dia do batom nós vamos zelar das mulheres, não somente da parte de beleza, mas da parte de saúde, da parte de cursos e oficina. A primeira-dama faz um trabalho bacana. É importante isso, né? A atenção do gestor público em todas as áreas, em toda a cidade. Eu sempre digo, né? O prefeito, ele é eleito para cuidar de todo mundo e tem que fazer isso. E ele é um funcionário do povo. Se não estiver fazendo isso da forma que precisa ser feito, né? A população precisa estar atenta a isso. E nesse caso, te dando essa chancela de novamente conduzir a cidade por mais 4 anos, é porque viu que você realmente tratou bem o povo naqueles 4 primeiros anos e é o que espera para esses outros 4 que já começaram, né? De fazer melhor ainda para o nosso povo. Eu ainda te interrompendo, eu queria completar, porque muito se fala, Marcelo, e eu estou vendo aqui que você fez um cronograma, você fez um planejamento. Tem gente que fala que no segundo mandato, geralmente o prefeito, o gestor dá uma relaxada, nunca o segundo mandato é melhor que o primeiro. E pelo que você está colocando aqui, já existe um cronograma, já existe aí um planejamento para talvez até superar o primeiro. É simples, só de ver uma inovação dessa de uma sala de telemedicina, com menos de 100 dias sem entrega, já dá para se ter uma noção do que nós viemos para fazer, do que vem por aí, do que nós vamos fazer sempre. Tá, para encerrar, a respeito, a gente sabe da ligação sua com o vice-prefeito. Você mencionou aqui na entrevista, pela primeira vez foi repetida uma chapa, né? Como avaliar essa parceria? É uma parceria mesmo entre você e Flávio Pereira em relação a esse trabalho para dar uma excelência de qualidade no atendimento para a população? Eu e o Flávio todos sabem disso, nós nunca discutimos, nós nunca brigamos, não teve nada, ele teve o espaço. Ele teve o espaço para poder fazer o trabalho. Ontem mesmo, o convite que nós fizemos para os prefeitos da região para participar da inauguração da telemedicina, eu poderia muito bem partir do meu lado para eu mostrar, não, eu dei o espaço, ele foi lá, ele mesmo fez os convites com o nosso assessor, ele participa, ele tem a oportunidade, nós contratamos lá uma equipe para fazer captação de recursos, no que diz respeito a essa parte de recursos federais, estadual, ele que ajuda a gerenciar, e uma pessoa do bem que tem muito à frente aí na política. Pois é, sobre esse assunto a gente encerra, está até na pauta aqui, 75% do recurso para se gerir as prefeituras está ainda no governo federal, na União. Aí a União vai distribuindo isso para o Estado e para os municípios. Só que a vida das pessoas acontece nos municípios. Fala-se muito num pacto federativo. Como é que tem sido lidar com esse tipo de situação,
com recursos tão parços, às vezes reduzindo, inclusive, com queda de ICMS. No seu caso, é uma cidade pequena, mas os problemas são os mesmos que outras cidades têm. Como é que é lidar com tudo isso? A sua visão sobre esse ponto, esse aspecto? É uma pergunta inteligentíssima e importantíssima que precisa ser analisada por todos. Hoje nós dependemos do governo federal e estadual 99,98%. Então 99,98%, ou seja, quase que 100%. Né? E nós sabemos realmente que acontece no município. Então eu tive a felicidade agora, já participava do conselho da FGM e agora tive uma notícia muito bacana, me ligaram de lá, a gente fez todo esse trabalho para ter essa oportunidade. Então a gente foi comunicado que nós vamos fazer parte efetivamente da diretoria executiva da Federação Goiana dos Municípios. Então, como estive todas as vezes na marcha dos prefeitos, nós vamos estar novamente esse ano justamente buscando isso, buscando as federações já conquistaram muito, igual, por exemplo, o recurso que vem de FPM em setembro, que não tinha, e depois ele foi para 0,25, 0,50, então melhorando gradativamente. Então o governo federal tem que entender que realmente aonde acontecem as coisas é no município, somos nós lá. No nosso caso, nós estamos fazendo um trabalho diferenciado, modéstia à parte, mas sendo muito criativo. Mas tem cidade que ela não consegue, entendeu? Então a gente consegue absorver coisas que mesmo com recurso próprio, que era teoricamente do governo federal. Então precisa sim ser enxergado isso pelo governo federal para a gente dar sempre a melhoria de qualidade de vida do nosso povo, e nós vamos estar, através da federação, lutando sempre para que isso aconteça. Tá, joia. Prefeito, é muito importante a gente ter esse espaço aberto para que a população de Anhanguera, da região, possa também conhecer líderes, como é o seu caso. A gente sabe do quanto você trata a coisa pública com seriedade, nada mais justo do que a gente abrir esse espaço para que as pessoas, não só de Anhanguera, o seu povo, a sua comunidade, possa realmente ver você, né, verbalizando tudo isso, falando, comunicando, e as pessoas possam ter essa compreensão. Você está acabando de falar aí dessa participação sua numa instituição importante como é a Federação Goiana dos Municípios. Quer dizer, é uma liderança da região que, no fundo, está representando aqui a região também. Então, nada mais justo do que a gente abrir esse espaço. Para fechar sobre política, aquilo fica cutucando a gente aqui, não tem jeito. Como é que você define hoje a oposição de Anhanguera? Você fica apertando, eu sou assim, eu sou do bem, sabe? Eu gosto só tranquilo, paz. Tanto é que eu vou aproveitar esse tempo aqui para te passar aqui, ó, o convite, certo? O convite. Participe lá com a gente amanhã. Vai ser muito importante. Nós vamos ter lá nós conseguimos lá, através de parcerias, vai ter um jantar bem bacana para a nossa comunidade, nós vamos ter um show e, sobretudo, nós vamos ter lá a parte histórica, que é essa inauguração dessa sala. Sobre a oposição, eu sou bem democrático, eu acredito que para que a gente viva nesse país, nós temos que ter esse lado sim, desde que seja uma oposição sadia, a gente respeita o posicionamento, mas nós não vamos perder nosso foco. O nosso foco é trabalhar e fazer melhor ainda do que nós fizemos. A oposição, ela tem o papel dela. O que a gente pede é que, ao invés de talvez algumas críticas, mas que eles, ao invés de criticar, que talvez que busca recurso, que sabe, vamos deixar esse tipo de coisa, dessas conversas paralelas, vamos buscar recurso. Então, e lá, no caso, se chegar recurso da oposição, de recurso através do deputado, eu vou sim aceitar em nome da comunidade. Então, o que eu peço para eles é que a gente abrace essa causa, e a causa é uma só, de fazer o bem para o nosso povo. A relação com o legislativo, a gente fala muito, ouve-se muito de harmonia dos poderes. Como é que você define a sua relação com o legislativo anhanguerino? Eu costumo dizer que, repito, sou do bem, então a gente trata todo mundo bem. O que a gente pede é que dê um tempinho. Eu sei que no início agora tem todo esse projeto, eles também querendo mostrar serviço, não acho mais do que justo, mas só que chega alguns requerimentos lá, que, por exemplo, que
talvez desnecessários naquele período. Exemplo, agora nós conquistamos, foi a primeira cidade do interior de Goiás que chegou a patrulha. Então, que a gente precisa dar um tempinho. Se eu não tivesse mostrado nada no serviço que foi feito durante os 4 anos, eu nem estaria aqui dando entrevista. Então, o meu histórico de mostrar o que nós fizemos, de ter que ter na educação o projeto do inglês, o projeto de aulas de etiqueta, o projeto de ponte, de construção da ponte, todos os projetos nos habilita para mostrar que nós podemos sim dentro desses 4 anos. E o mandato são 4 anos. Então, e eu acredito assim que dentro de 90 dias nós fizemos, então só não vê quem não quer. E vai ter gente lá que se nós der uma musiquinha do tempo do passado, quando eu era criança, que negócio de ladrilhos de brilhante, se essa rua fosse minha. Lá tem gente lá que se eu ladrilhar com pedrinha de brilhante a rua, não vai gostar de mim. Então, para essas pessoas, a gente respeita e deixa para lá. Só que fica só resmoendo na pessoa. Para com isso, vamos para frente, vamos seguir a vida e zelar do nosso povo. O importante é isso, né? Ter a consciência de que existe uma cidade para ser cuidada, um povo para ter atenção, e é necessário todo mundo ter essa consciência. É claro que, né, Jesus não agradou todo mundo, então assim, a gente também tem que ter essa consciência de que é preciso se fazer o trabalho e dormir em paz. Fazendo isso, a população e as pessoas de bem, elas sabem reconhecer de fato quando isso acontece, né, prefeito? Às vezes eu fico pensando, você falou de Jesus e numa época pertinente, nessa época agora de Quaresma, quase chegando aí a Semana Santa, tal, dessas reflexão. Então eu fico pensando, sabe, porque a gente às vezes, se eu fosse um cara do mal, então esses comentários agressivos que às vezes tem, que são infundados, eu largava para lá, tipo assim, mas assim, se eu fosse um cara... mas nós somos de uma família, quem me conhece, ali, criada ali em Goiandira, uma família de um ferroviário, de uma dona de casa, pessoas trabalhadoras, pessoa do bem, sabe? Eu estou na política para fazer o bem. Então, às vezes, machuca um pouco a gente. E eu fico pensando como é que Jesus, que não tinha defeito, não tinha nada, às vezes foi injustiçado. Então, o que eu fico tentando fazer? Eu, dentro das minhas orações, eu oro, eu rezo para que essas pessoas, para que elas entendam que passou, que eles perderam, e que se eles continuar com isso aí, o que vai acontecer só vai ficar doendo o coração dele, o meu não, isso aí que chega para mim aí, eu relevo, eu vou mostrar isso aí, eu trabalho igual o Caiado falou lá na Bahia, eu trabalho na adversidade. Então, quanto mais cutucar, mais eu vou trabalhar, serve de combustível para mim. Isso aí é o tipo de fala que, né, a gente ouve e ouve até, né, a gente já escutei isso algumas outras vezes, e é importante isso também, que isso seja colocado para que as pessoas tenham essa noção de que tem coisa que não adianta, já aconteceu, já passou, você vai ficar remoendo aquilo e qual que é o ganho que vai se ter com esse tipo de coisa, né? É uma interrogação que a gente deixa para que as pessoas possam ter esse discernimento. Aí se não tiver paciência, né, prefeito? Não tem como. Se não tiver paciência, deixar um abraço muito forte para todos os nossos colaboradores, se você me permite isso aqui agora. Claro, é o encerramento, fique à vontade agora, para encerrar o seu agradecimento e o seu recado final. Prefeito Marcelo, fala com quem para encerrar essa entrevista? Pois é, eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter virado prefeito de uma cidade. Na minha família não tem, sabe, Návio, político, e eu vejo que em tão pouco tempo hoje, uma menor cidade do estado, para ter um representante da FGM, isso é grande não só para Anhanguera, mas para toda a nossa região, que nós vamos estar buscando melhoria para Cumari, de fazer o projeto lá da parte da Pimenta, Cumari, para Goiandira. Teve um tempo no passado que em Goiandira falava-se de fazer lá, por ser a Terra Branca, a capital da porcelana. Isso é turismo, pode não ser igual Porto Ferreira, mas faz um pouco lá para fazer um festival. Eu faço festival lá, o governo do estado manda recurso, manda dinheiro para a gente. Então, agradecer a todos os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham, todo o nosso secretariado, que abraça a causa. A gente não consegue fazer isso sozinho. Então, agradecer esse espaço, sobretudo a vocês por dar essa oportunidade para a gente. Nós temos um projetinho lá que vai ser muito bacana.
bacana também, que é a medicina, essa medicina feita em casa. Nós temos uma horta comunitária, temos uma farmacêutica muito boa de serviço. Nós vamos fazer a farmácia clínica. Farmácia clínica é a farmacêutica mesmo podendo medicar. Isso é por lei. E nós vamos criar uma horta fitoterápica. Então lá vai ter remedinho. Por exemplo, quem não bebe, extrapola uma bebida, uma comida, aí no outro dia cedo, o que ele pede para a mãe? Ele pede chá de quê? Chá de boldo? Boldo, muito bem. Chá de boldo, certo? Então tá bom. E aí tem uns que, por exemplo, quando fica meio exaltado, tá nervosinho, ruim para dormir, bebe o quê? Chá de camomila, né? Erva cidreira, certo? Então vai ter tudo lá. Então você está entendendo, né? Como é que é? Então é isso aí que nós precisamos. Administrar com inteligência e, acima de tudo, valorizando aquilo que se tem em termos de cultura. Porque isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte... Quem é que não viveu na roça? Quem é que não tomou um chá de camomila, não tomou um chá de erva-cideira, né? E é isso mesmo. Parabéns aí por essa iniciativa. Quando tiver pronta esse projeto e a horta, é um desafio. Aí é uma coisa até pessoal minha. Eu sempre quis cuidar de horta, rapaz. Olha só. Sabe? Eu acho assim, incrível aquele ambiente que se cria ali. A gente lembra da minha avó lá no Bálsamo, lá no município de Corumbaíba, sabe? Aquela que depois foi aqui para Boa Vista dos Pires, aqui no município de Pameri. E sempre tinha isso, né? E na roça, até você chegar na cidade, primeiro você tem que tomar os remédios caseiros, né? E é muito interessante esse projeto, prefeito. Parabéns aí, com certeza é um resgate cultural também isso aí que você está fazendo. Viu? Tá vendo? Um abraço, muito obrigado e obrigado pelo convite aqui da Telemedicina. A nossa equipe deve estar prestigiando, participando, porque se é inovação, se é algo que vai beneficiar a comunidade, você sempre vê aqui na programação da TV Sudeste. Então, muito obrigado, prefeito, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço a todos. E assim, então, a gente encerra essa edição do nosso Sudeste Notícias, especial entrevista, conversando aqui com o prefeito de Anhanguera, reeleito para o seu segundo mandato, a gente falando dos seus 100 dias desse seu segundo mandato. Continue acompanhando a nossa programação. Hoje foi Anhanguera, mas amanhã pode ser uma outra cidade. Afinal, TV Sudeste, a nossa região, se vê aqui.